Olá a todos, hoje são 23 de junho, nós vamos examinar aqui hoje a obra Dom Quixote de la Mancha, a obra de Miguel de Cervantes, conforme vocês viram na capa aí, esse livro aqui, que são em 2 volumes, né? Agora parece que está saindo uma edição com um volume só, mas é uma obra muito atual, né? E Miguel de Cervantes, nesse livro, nessa novela, ele foi um crítico mordaz da sociedade espanhola, lá do século XVI, XVII, hein? E naquela época dos cavaleiros andantes, né? Na época ainda que existiam aqueles senhores feudais, aquelas pessoas que mandavam, muitos guerreiros, fidalgos. Então a Espanha na época era monarquia, e parece que até hoje continua, né? E tinha suas guerras, seus problemas, e a sociedade com as hipocrisias que nós sabemos muito bem como é que funciona. E essa história do Dom Quixote relata os feitos de um ingênuo fidalgo, um bobão, um cavaleiro medieval, né? Que Dom Quixote, e ao lado dele estão o seu cavalo Rocinante e o seu fiel amigo e escudeiro Sancho Panza, que ele escolheu para acompanhá-lo nas aventuras. Então o personagem aí, né, Quixote, era um ávido leitor de romances de cavalaria, naquela época da Espanha, né? E no tempo em que os cavaleiros, chamados cavaleiros andantes, eles saíam em busca de aventuras para salvar donzelas que estavam em combate, estavam presos, combater monstros, dragões, inimigos do reino. Enfim, ele criou o seu próprio mundo ao se lançar em diversas aventuras, né, que ele inventou as aventuras. Então, o Quixote é considerado a maior obra da literatura espanhola e é o segundo livro mais lido no mundo, depois da Bíblia, né? Depois, a sua contribuição para a cultura ocidental aqui é incalculável, né? Dom Quixote é apontado como o primeiro romance moderno que influenciou depois várias gerações de autores que se seguiram. Esses personagens que tem ali parecem ter pulado do livro imaginário para o contemporâneo agora, sendo apresentados através de diversas artes aí, na pintura, na poesia, no teatro, na música, no cinema, na literatura e até na política. A gente vê muito essa obra, ela traz uma certa influência, né? Providenciando um cavalo, uma armadura, o Dom Quixote resolveu então partir para provar para o seu amor aquela donzela Dulcinea que ele imaginou, uma mulher imaginária, né? E conseguiu também um escudeiro, seu amigo Sancho Panza, que resolveu acompanhá-lo, acreditando que ele seria recompensado no final com o governo de uma ilha, né? Seria um ministério. Olha, tu me ajuda nessa luta que no final eu te dou um prêmio e tal. E ele foi nessa onda aí. Então essa relação entre o Dom Quixote e o Sancho Panza é uma estranha simbiose de duas pessoas de visões de mundo totalmente diferentes que se uniram, né? E Quixote era um cara idealista, espiritualista, que pensava na glória, na honra, no tilintar da espada, e na luta pela justiça, na defesa dos fracos e dos oprimidos. E já o Sancho Panza, ele era um cara cético, ele era materialista, ele era realista, ele tinha os pés no chão, não acreditava muito em ficção, e ele pensava o que ele pensava era na boa mesa, no pão, no queijo, na cebola. Ele preferia o tilintar das moedas do que o tilintar da espada. Ele não gostava de batalhas, e ele achava que o seu mestre era no fundo um bobão, um ingênuo, que queria lutar contra moinhos de vento, pensando que eram monstros, que eram dragões, que eram alguma coisa assim. Então os personagens deles contrastam, né, contrastam simultaneamente, criando uma grande amizade, apesar de eles serem opostos, né? E eles, no decorrer de suas viagens, suas andanças, o Quixote sofre várias derrotas. Todas as lutas dele, ele acaba sendo derrotado, espancado inúmeras vezes, e sendo batizado até de o Cavaleiro da Triste Figura,
porque ele já era uma figura esquálida, assim, um coitado, né? Mas sempre se recuperava das suas batalhas e insistia na perseguição dos seus objetivos, por amor a tal de Dulcinea, né? Aquela moça que ele inventou. Até nisso ele inventou um duelo com outro cavalheiro, dizendo que prometeu que se ele perdesse, ele abandonaria a cavalaria e voltaria para casa. E como de fato ele foi vencido e humilhado em frente a uma multidão, ele então volta para casa deprimido, desiludido, e depois ele morre. Eu não estou dando spoilers, eu estou só comentando assim brevemente, depois vocês vão ler o livro e vão ver que maravilha isso aí. Enfim, a obra nos ensina que devemos lutar sempre pela liberdade, claro, que temos o dever de lutar pela justiça e que não se muda nada no mundo sem luta, sem tentar. E como estamos fazendo hoje aqui no Brasil, inúmeras pessoas que são perseguidas pela ideologia, pela ditadura do Dr. Moraes. Hoje nós temos vários Quixotes e várias Dulcineias aqui no Brasil, a gente viu, né? E que estão lutando pela liberdade, pela justiça. Uns estão presos, outros estão exilados, outros estão em busca da justiça. Muitos são perseguidos, cancelados nas redes, sem conta bancária, sem passaporte e até com direitos políticos caçados. Tem alguns que não podem ser eleitos nem votar. Então temos muitos políticos, juízes e congressistas que acabam aceitando essa banalidade do mal, como dizia a filósofa Hannah Arendt, essa mulher aqui, nesses vários livros que ela tem, principalmente o livro Origem do Totalitarismo. Essa mulher era uma judia que ela lutava contra o nazismo. Então é uma coisa de louco, né? O cidadão que aceita sacrificar as suas convicções, a sua honra, os seus princípios, para que poder aceitar as arbitrariedades praticadas por um ministro do STF e seus colegas, por um governo de esquerda que é antissemitista, né? Antissemita, é preciso ser muito covarde ou até canalha, sem dignidade, sem altivez, para se vender, para passar para o outro lado, como fez o Reinaldo Azevedo e tantas outras milhares de pessoas aí. É um absurdo uma coisa dessa. A gente está vendo que estão destruindo a pátria, estão destruindo a sociedade, a economia, e o pessoal acha que está bem. Então, o exemplo de Quixotes que eu quero mostrar para vocês é o jornalista Alan dos Santos, que sofreu perseguições, teve que fugir do país, Paulo Figueiredo, o jornalista Rodrigo Constantino, Oswaldo Eustáquio, o Didi Red Pill, o Monarque, a doutora Ludmila Lins Grilo, que era juíza e foi caçada, expurgada do país, o doutor Sebastião Coelho, que está sendo processado pelo CNJ, e centenas de pessoas que estão aí dando a cara a tapa para nos defender a nossa liberdade, democracia e tudo. Então nós temos que apoiar essas pessoas, se inscrevendo nos canais, contribuindo da forma que for possível, até financeiramente, se for o caso, curtindo as postagens dos patriotas e etc. Porque nós estamos lutando pelos direitos humanos, nós estamos lutando, na verdade, pela condição humana, lutando pela nossa vida. Já a vida é a coisa mais importante que tem. Então eu vou deixar para vocês aqui o livro esse, do Don Quixote, que deve ter até de graça na internet, porque é um livro muito antigo, né? Tem quase 500 anos, né? Mas é muito interessante porque é aqueles livros da Idade Média, todos eles são interessantes. E vou deixar um filme aqui também, que fala essa filósofa que eu toquei aí, da Hannah Arendt, que é um filme dublado, que conta a história da prisão dos carrascos dos judeus que foram executados em Israel. E a Ana, ela fazia comentários disso aí, político, para os grandes jornais americanos. Que ela fugiu da Alemanha em 1933, ela foi presa e depois ela conseguiu fugir de um presídio lá e conseguiu ir para os Estados Unidos. Porque senão ela teria morrido nas câmaras de gás. E o que ela lamentava muito é que ela viu as mulheres morrerem nas câmaras de gás e não... Ela fez o que pôde, mas a pessoa que está presa, ela é totalmente impotente. Ela depende daqueles que estão fora da cadeia para ajudar. Então, deixo também os livros dela aqui na descrição, para quem quiser baixar, porque acho que no Google vocês encontram. Então, meus amigos, por favor, se inscrevam nesse canal,
Verifique se você que se inscreveu ainda está inscrito, porque às vezes não está. Se você chegou aqui agora, se inscreva, é muito importante, agradeço muito a vocês. Curtam, compartilhem, comente alguma coisa. E fiquem antenados, porque isso aqui eu estou dando um SOS, é um grito de alerta para o que está acontecendo conosco. E hoje é domingo, aproveitem para ver esse filme que é maravilhoso.